Pessoal, eu vou falar de um assunto que assusta muita gente, que é o medo de errar. E muita gente tem vergonha, tem medo de errar. Quando chega na hora H, fica assim, a pessoa tá me criticando e tal. Eu vejo muito essa questão também entre casais, né? Falar, o meu marido fala inglês, mas aí quando eu vou falar, travo. Já vi caso de gente também que trava quando o chefe que fala inglês chega perto, aí a pessoa fica intimidada e não consegue falar. Então, muito medo de crítica, né? É muito comum. E eu estava pensando aqui numa história que aconteceu comigo quando eu dava aula em uma empresa. Eu também estou batendo esse papo aqui contigo de acordo com uma palestra que eu vi no TED, e eu vou colocar aqui para você. Esse vídeo não vai ter muita edição, eu estou fazendo assim meio de maneira mais espontânea, que é isso aqui. Se você quiser dar uma olhada, é esse aqui, ó. Tira um print. Pronto, exatamente esse aí. Mas enfim, nesse TED, o cara fala o seguinte, ele pergunta, quem aqui sabe desenhar? E uma ou duas pessoas na plateia levantam a mão. Porque você é levado a acreditar que você não sabe desenhar. A mesma coisa aconteceria, eu acredito, se ele perguntasse quem aqui sabe cantar. E aí um ou dois levantarem a mão. Então, porque ele fala disso, são as crenças e os bloqueios que nós desenvolvemos de acordo com a crítica, né? Então, de repente, lá atrás alguém falou, nossa, que ridículo o seu desenho. E aí você nunca mais desenhou. A criança não tem esse problema, né? Quando você é criança, você desenha, você dança, você fala com as pessoas, não tem muito medo de crítica. Tá aí uma das grandes vantagens da criança ao aprender o inglês, ela não tem muito medo desse negócio. Ela chega e faz. Você não vai perguntar a uma criança, sabe desenhar? A criança simplesmente desenha. Você não vai perguntar à criança, você sabe dançar? Ela simplesmente dança. Você não sabe, você vai perguntar à criança, você sabe tocar? Ela chega lá no piano e ela começa a tocar. Ela não vai falar assim, mas eu não sei tocar piano. Mas eu não sei falar inglês. Se você ensinar 2 ou 3 palavras a ela vai começar a falar, né? Então, eu não quero entrar aqui nessa questão de que criança aprende mais fácil ou mais, né? Eu acho que existem vantagens e desvantagens em você aprender inglês quando criança e vantagens e desvantagens em você aprender enquanto adulto. Uma das grandes vantagens que eu vejo enquanto adulto é que você tem um objetivo. A criança ela vai aprendendo ali de uma maneira muito lúdica e natural também, mas ela não sabe exatamente onde ela quer chegar com aquilo. E eu, quando era adolescente, meus pais me colocavam lá no cursinho de inglês, eu achava um saco, aí a criança é empurrada, é aquela coisa, né? Criança e adolescência ali naquela fase. Mas bem, é o medo de crítica. Aí eu tava vendo essa palestra e o cara fala assim, você acha que não sabe desenhar? Aí ele falou, faz aqui um nariz, faz uns olhos, faz uma coisa assim e você consegue desenhar. Eu não sei desenhar um círculo, se você me perguntasse. Eu não sei desenhar um círculo, não sei desenhar absolutamente nada. Mas aí, com as instruções lá do professor maluco, do TED, eu fiz uns cartunzinhos aí, alguma coisa assim, ó. Aí, eu acho que assim, não tá tão ruim assim pra quem nunca desenhou nada, né? Então, assim, o cara, ele quis dizer, se você acredita que você pode desenhar, eu te dou meios e você vai conseguir. Se você acredita que você pode falar inglês, eu te dou alguns meios, algumas dicas e você vai conseguir. A história que eu estava pensando lá antes de começar a fazer esse vídeo era de quando eu dava aula numa empresa. E aí eu comecei dando aulas para o diretor, o presidente lá, o alto escalão da empresa, né, o pessoal que estava no topo, o dono da empresa, essa coisa toda. E aí era interessante porque eu estava ali dando aula. Eu lembro até claramente que, sei lá, na primeira, segunda, terceira aula, eu estava falando em português, aí português, inglês. Aí lá para a 10ª aula, não sei quando exatamente, eu estava falando somente em inglês com o aluno. E aí a secretária, que sempre vinha lá servir o cafezinho pra gente, ela falou, nossa, que interessante. Nas primeiras aulas você falava em português e agora eu entro aqui e você só está falando inglês. Pouco tempo depois, ela animou o pessoal e a gente fez um projeto abrangendo a empresa toda. Eu dei aula para todo o pessoal lá, da secretária, todo mundo, né? Foi muito interessante, todos os níveis da empresa. Curiosamente, o pessoal, quando eu chegava lá de manhã para dar aula, o pessoal que não abraçou o projeto, o pessoal que não queria participar do projeto, sabe o que eles falavam para os outros alunos? Quando eu estava dando aula para os diretores, lá o pessoal, o dono da empresa, o pessoal que estava na parte alta da empresa, todo mundo falava, olha, que legal, você está aprendendo inglês, vai viajar para Nova York, sei lá. O pessoal até admirava. Quando eu comecei a dar aula para o pessoal que estava assim nas funções mais básicas da empresa, os outros colegas de trabalho chegavam e falavam, olha só, vai aprender inglês, né? Que bonitinho, o verbo to be,
você está aprendendo inglês e tal, e ficava criticando os outros que estavam predispostos a aprender. Então, aí você vê, claro que esses que estavam criticando falavam nada de inglês, ou se falavam alguma coisa, falavam muito mal. Então, aí você vê que interessante, a pessoa que nem fala inglês, puxando a outra que está querendo aprender para trás, né? Fica criticando, e o outro ficava constrangido. Eu falava nas aulas justamente isso. Eu falo, esse pessoal que está te criticando aí porta fora, eles falam inglês? E a resposta era não. Isso me lembra também o episódio do Joel Santana. Todo mundo falando, nossa, lá o Joel Santana, que ridículo e tal. Eu não estou falando que ele vai falar inglês bem também, que ele estivesse falando inglês bem naquele vídeo, porque ele não estava. Mas eu lembro, a impressão que eu tinha era a maior parte do pessoal que realmente criticava ele duramente, fala, nossa, que ridículo, olha lá o Joel Santana falando e tal. Era um pessoal também que eu me recordo assim, que não falava inglês muito bem e tinha um prazer enorme de criticar, né? Isso aí me lembra o cara que é gordo e perdeu uns 5 quilos criticando o outro que é mais gordo ainda, né? É aquela coisa do outro cara que é uma crítica assim meramente destrutiva. Então, esse tipo de crítica, pessoal, ela realmente bloqueia a gente, né? E a gente tem que tomar cuidado. Eu não conhecia, no caso do Joel Santana, aquela famosa síndrome de Joel Santana, eu não conheci nenhum caso de um professor ou uma pessoa que falasse inglês fluentemente ficar rindo, assim, rindo daquela maneira deliciosa, falando, nossa, que ridículo, sabe? Fazendo pouco. Eu não lembro. Eu vi aquilo ali e eu falei, é engraçadinho e tal. E o cara tá se esforçando para falar inglês. Ele deu um jeito lá de se comunicar. E realmente era engraçado o vídeo, não tô falando isso. Mas eu não ficava criticando pra caramba o cara. Pra que eu vou perder tempo pra isso, né? Então, eu me pergunto se muito dessas críticas aí não vêm de outras pessoas que nem vão chegar lá e não estão interessadas. Talvez elas estejam interessadas muito mais em te criticar e fazer com que você não vá à frente. Lembro aí que eu vi um vídeo do cara chamado Casey Neistat e ele falou assim, hurt people. Ou seja, uma tradução meio ruim, meio tosca que me ocorreu agora, é pessoas que estão machucadas, elas machucam outras pessoas. Então ela tem aquela frustração, aquele problema interno nela aqui, e ela vai projetar aquilo em você. Bem, é só uma reflexão aí, de uma maneira de pensar. E pra gente não se bloquear, não ter medo de crítica e tal, porque as críticas vão vir e as críticas vão acontecer. Seja em inglês, seja na vida, seja qualquer coisa que você faça na vida, você vai ser criticado. Agora, você tem que tomar cuidado para que essas críticas não te bloqueiem e não faça com que você, por exemplo, deixe de falar inglês ou deixe de fazer qualquer outra coisa na vida. Bem, muito obrigado quem me acompanhou até aqui. Meu nome é Paulo Nidek. Inscreva-se no canal, dê um like aí no vídeo. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.